Vou falar hoje sobre a diferença entre direita e esquerda no país. Lembrando que eu sou de esquerda e isso não vai mudar. Tá? A diferença é que a direita, não é que a direita seja inteligente, porque não são inteligentes. Eles são sagazes, eles são mais espertos que a esquerda. Mas por que eu digo isso? Porque eles conseguem se mancomunar, né? Compactuar para colocar os políticos de direita, né, lá em Brasília. Então, também aqui nos estados, né? Os deputados federais de Brasília e os deputados estaduais aqui. Então, eles conseguem se articular melhor do que a esquerda. A esquerda ainda não aprendeu. Por quê? Porque a esquerda é formada por muitos trabalhadores que estão aprisionados nas funções de trabalho. Estão totalmente aprisionados. Uma pessoa que trabalha 6 por 1, ela não tem condições de raciocinar a política. A política não é uma coisa fácil, de fácil compreensão, porque os veículos de comunicação que nós temos, eles não têm restrições para fake news. Então a gente não pode nem acreditar em informações que aparentam ser informações concretas. E uma das artimanhas da esquerda é atacar primeiro, ou seja, mentir para o seu público, né, acerca de coisas que eles mesmos fizeram de errado, como na questão do INSS. Quando você vai apurar o caso, eles atacam primeiro, porque o que vale é a propaganda. É como se você ligasse a televisão e você visse uma pessoa sendo acusada de algo. Você viu aquela pessoa. Se você encontrar essa pessoa na rua daqui a uma semana, você pode querer fazer justiça com as próprias mãos. Só que você não viu que o resultado da matéria da TV inocentava aquela pessoa. Falo até que as pessoas têm feito uma coisa errada na internet. Coloca a cara do cara, ó, olha bem para essa cara aqui. Aí começa a falar coisas boas daquela pessoa. Só que quando ela faz essa primeira propaganda, todo mundo já acha que aquele infeliz ali, aquele cidadão ali é um infeliz, um cara que fez alguma coisa de errado. E às vezes a pessoa não leu a matéria. Então, é isso que acontece, o impacto daquele pronunciamento. E como eles se garantem com isso? Porque se a pessoa que já vem acompanhando, se inscrevendo, até mandando recursos financeiros para essa gente, sendo membros, essas pessoas elas têm uma carisma, elas são aprisionadas por carisma. Uma das coisas que o brasileiro tem que entender é que não se pode ter carisma por quem não vale nada. Porque se eu sou de esquerda e vejo um cara da esquerda fazendo errado, como que eu vou ter carisma se eu estou pregando com a minha vida um patriotismo? Porque patriotismo verdadeiro é você seguir a verdade. Se você colocar em debate pessoas da direita e pessoas da esquerda, você vai ver a direita fugindo. Porque a esquerda vai pegar as provas e vai comprovar. Vocês também vão ver muitos argumentos da direita que massacram às vezes a esquerda. Em algumas determinadas situações. Porque é igual o time de futebol, né? Às vezes a pessoa não reconhece os seus próprios erros. Mas coloca aí uma mesa redonda aí, faz esse debate. Porque o que a gente vê, cara, é uns debates ridículos. Você pega, por exemplo, uma emissora, Jovem Pan, né? Que é uma emissora que sempre está em prol de quem está pagando mais, aparentemente, parece isso, tá? E ali você tem ali uma pessoa que vai lá para uma entrevista, ela não tem um contraditório. Quando bota um cara para fazer o contraditório, bota um cara fraco. Tipo assim, é como se você fosse uma luta comprada. Tu bota o cara para levar um sacode. Você não coloca um cara tipo Ciro Gomes, um cara conceituado ali, inteligente, para questionar, né? Que eu até digo, se tivesse uma porcentagem maior de votos e fosse ameaça tanto para a direita ou para a esquerda, ele estaria lascado. Ele sabe muito bem disso, que no país não se perdoa, né? O Lula, ele consegue ficar bem porque o Lula vem lá do início, né?
Em 85, lá no final da ditadura, lá quando começam os partidos de esquerda fazerem oposição, né, aos resquícios dos ditadores desse país, né, quando só havia ali o Arena e o MDB, né, então ali você vê o Lula surgindo como um sindicalista, como um líder sindical, que depois se tornou presidente de honra do maior partido de esquerda, né? Creio eu que seja o PT, o maior partido de esquerda. E aí quando você vem para os escândalos, quando você faz a apuração do mensalão, jogaram tudo em cima do PT, igual fizeram com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral tinha culpa e jogaram tudo em cima do Sérgio Cabral. Mas muita gente saiu ileso. Aconteceu com o PT. O PP se eu não me engano, o PP e não sei se era o PL, dois partidos que eram os principais do mensalão. Hoje em dia ninguém fala sobre isso. Ninguém fala, né? Ninguém fala, as pessoas não falam. Houve a corrupção no PT, houve a corrupção no PT. Essa corrupção foi no partido. Assim como acontece em outros partidos, como o PL, como qualquer outros aí de direita ou de esquerda, não tem diferença. Cada indivíduo num partido ele tem uma liberdade até nas suas votações, né? Então ele responde por si. Eu não posso responsabilizar o Lula por isso, porque eles fizeram essa responsabilização do Lula porque o Lula é o cara que concorre à presidência. O Lula quase ganhou o Collor. O Lula quase ganhou o Collor, sendo que todas as coisas favoreciam o Collor. A Rede Globo, ela editou o debate para dar mais ênfase ao Collor. Os jornais, entende? E o perfil do Collor, lutador de faixa preta em judô, né? As pessoas elas queriam um presidente bonito, elas achavam, tudo era contra o Lula, e o Lula quase chegou, tá? Então já é uma ameaça para esse tipo de situação. Você vê o Enéas com toda a sua eloquência e loucura também, misturada com inteligência e intolerâncias também, era um cara muito culto que detonava o Collor nos debates. Mas não tinha força, ninguém. Olha o partido o partido do Enéas parecia a família Adams. O Prona, tem lá o Sepúlveda, que eu acho que não sei se ainda é vivo esse cara, tem seu outro Sepúlveda aí, não sei se é o mesmo. O partido parecia a família Adams. Né? Então esse tipo de situação, o jargão dele, meu nome é Enéas, as pessoas não levavam a sério. E era um cara muito inteligente. Talvez o país fosse um pouco mais inteligente, mais pensante, se tivesse o Enéas como presidente. Né? Então a gente não entende. Só que o Enéas é um pouco extremista também. Né? Então a gente não sabe os rumos do Brasil. O nosso país chegou onde chegou porque Deus quis dessa forma. Né? É dessa forma que as democracias são. Porque quem mexe nessa democracia tudo é um poder superior. Porque o que nós temos no Brasil é charlatanismo dentro de igrejas. Há décadas esse charlatanismo. Né? Agora tem um garoto aí, né? um pequeno pastor aí que diz que está orando em línguas e tal. E vem um monte de gente da direita para proteger ele. Entende? Por quê? Porque esses esquemas do charlatanismo não podem ser quebrados. Se você quebra esse sistema do charlatanismo, você vai quebrar emissora de televisão, irmão. Você vai quebrar uma emissora como a Rede Record. Essa é a realidade. Entendeu? Essa é a realidade. Você quebra esquemas. Você quebra... No Brasil, esses dias o cara postou aí que o Papa, né? Eu sou como se ele fosse o Papa Leão XIV, que estava precisando de Pix. E você tem que dizer para as pessoas não caírem nesse golpe. Mano, você tem que orientar as pessoas a não caírem nesse golpe. O cara tá dizendo que ele é o Papa que tá precisando de Pix porque o conclave ainda não empossou ele. Gente, que loucura. Olha em que país nós estamos, de pessoas tão humildes que todos os dias na internet são fonte de renda para vigaristas. O nosso país é fonte de renda para trambiqueiros, gente. As pessoas caem em golpes, e golpes surreal, cara. Que chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. A pessoa liga, estamos com o seu filho. Ah, não faz isso com a Mariana não, pelo amor de Deus. A pessoa já dá o nome.
A gente, é muito difícil, porque é um país que, olha a nossa escola pública, gente. Olha nossos estudos, olha nosso ensino público. Que qualidade tem? Olha os nossos jovens que não sabem nada, que não procuram entender nada, que não procuram estudar nada. Ontem eu estava na van vendo os orgulhosos, né? Alunos de escola particular. A discussão dele é assim: se eu não conseguir entrar na ESA, pelo menos eu vou ser bombeiro militar. Cara, e você nunca vai ver uma discussão dessa na escola pública. Porque a escola pública, o cara não sabe o que vai fazer da vida. Aqueles lá da escola particular, eles sabem que tem potencial, porque foi lhes oferecido uma educação de qualidade e eles sabem que eles podem tirar em provas notas boas, né? Porque eles são bem educados. Agora, qual a diferença do filho do rico para o filho do pobre? Será que eles nascem com cérebro maior? Será que eles nascem com sangue azul? Né? Não. A diferença é que eles receberam estudo, condições, eles têm todas as ferramentas para adquirir o sucesso. Uma alimentação boa, uma casa boa, educação boa. Isso não significa que eles irão alcançar o sucesso. Porque nesse intermédio tem drogas, tem pais irresponsáveis, tem uma cacetada de coisas que podem atrapalhar o futuro dessa criança. Excessos de liberdade, excesso de dinheiro fora de época, na época da imaturidade. Há uns anos atrás, o cara deu um carro desse potente aí, não sei se era um Camaro, e depois o cara passa no condomínio, né, os amigos relataram, para ver lá o carro que só sobrou o motor no meio da pista e o filho dele incinerado, né, pelo veículo. Então, a gente não sabe garantir o futuro de ninguém. Aí você tem os filhos lá que vão curtir uma festinha e naquela festinha tem drogas e o filho, para se amostrar, toma todas aquelas porcarias e deixa os pais em sofrimento eterno aqui na Terra porque perderam aquele filho, né, que eles cuidaram com tanto amor. Por conta de brincadeira, ou seja, uma liberdade, cara, cuide dos seus filhos, fiscalizem eles, né? Sejam prudentes como a serpente. A Bíblia fala sobre isso. Seja prudente como uma serpente. A serpente, ela não enxerga bem, ela experimenta o ar em todos os momentos, ela não fica de bobeira, ela está sempre atento ao perigo, ela sente a temperatura, ela está toda ligada. Seja ligado, seja... Cara, não deixe seus filhos ir para a escola sozinhos se eles são menor de idade. Uma chave de fenda um adulto consegue ameaçar uma criança. Mas os pais, cara, continuam sendo ignorantes nesse aspecto. E essa escala 6x1, ela tem atrapalhado isso. Porque os pais não conseguem ter vida familiar. É só cansaço, nada de dinheiro. O dinheiro é só para comer a comida. Parece até que a gente é igual animal, só a ração diária. E tá preso numa coleira. Né? Um cão raivoso, porque é estresse sobre estresse sobre estresse, e tem que pagar aluguel, e tem que pagar as contas que não chegam, e a pessoa no final de semana só quer saber de encher a cara, porque ela não sabe que ela está doente, massacrada por um sistema que o massacrou. E ela acredita que pelo fato dela não ter estudo. Aí tem gente que vai lá, se quisesse ter um emprego melhor, estude. Nos dê estudo, nos dê educação. Nos dê educação de qualidade, porque o momento em que você pode cobrar um filho que ele estude, é o momento em que você está se desdobrando para trabalhar, porque você acredita no futuro do teu filho. Aí o teu filho vai para a escola, mas você mesmo sabe que aquela escola ali não tem como dar um futuro bom para o seu filho. Ela não tem nem como dar condições do seu filho fazer um preparatório militar. A escola pública, meu Deus do céu, ela não tem condições de você entrar no preparatório. Mas que o meu filho entrou na faculdade e sempre estudou escola pública. Meu filho, o seu filho é um caso à parte. Você tem muitos Albert Einstein aí, você tem muitos Isaac Newton, você tem muitos Steve Jobs, aquele cara da Microsoft lá. Você tem muitos desses no mundo. Há uma exceção à regra.
tem que se dar todo o ensino de qualidade para quê? Para que os jovens disputem entre eles, para que o jovem olhe assim, opa, não posso ficar para trás, eu tenho que estudar. E aí, sabendo que ele tem que estudar, ele vai abrir mão de certas coisas que se ele não abrir mão agora, ele vai abrir mão pro resto da vida, dos seus sonhos, do seu futuro. Então, enquanto o jovem acredita, enquanto o jovem tem energia, se você chegar na escola e a lição for essa, ele vai ter que aprender essa lição. Ah, mas tem que pensar mais um pouco, vai ter que se esforçar. Vai ter que se esforçar. É o momento em que a mente dele está qualificada para ele passar por essas dificuldades de aprendizado. Ah, mas por que eu aprendo fórmulas se isso não vai servir para nada? Porque as fórmulas, elas desenvolvem a sua capacidade de raciocinar, de pensar, e isso na vida é muito importante, porque a gente vê que por falta dessas como é que eu faço, imposições que a escola tinha que botar, essas dificuldades que a escola tinha que botar, que muita gente toma atitude sem pensar. Que muita gente às vezes comete crimes porque não raciocinou, que muita gente não tem equilíbrio porque agiu precipitadamente, porque não exercitou a sua vida, não exercitou a sua capacidade. Ela não aprendeu a ter paciência para desenvolver uma fórmula. E aí você compreende que não se trata de que aquela fórmula vai servir para alguma coisa, que elas servem, mas se trata de até descobrir se você é um cara que tem uma capacidade para ser um professor de física, para ser um cara que amanhã depois vai estar trabalhando na NASA, lá na astronomia. Ela testa o potencial que você tem e mostra que você tem algum potencial. Tem muita gente, cara, que era um excelente aluno na escola pública, mas aí quando veio para a vida aqui fora, ela se entregou. Hoje em dia ela não tem um emprego legal, né? Mas ela continua sabendo da capacidade dela. E ela tem que voltar a estudar. Ela tem que, de alguma forma, procurar uma profissão que lhe dê uma liberdade, um descanso, para que ela possa, cara, a partir daqui, ó, é tipo como a gente tem que entender que a gente é como pessoas que andam pelo mundo fazendo cabaninha. Hoje eu tô nessa cabaninha aqui, mas aqui tem frio pra caramba. Esse telhado sempre vive quebrado. Não consigo fazer uma fogueira que a chuva vem e apaga. Os meus filhos estão sofrendo. Então o que eu faço com aquela cabaninha? Tento remendar, mas não tem jeito, porque não se trata das ferramentas, se trata das condições climáticas. O que eu faço? Vou para outro lugar, onde eu consigo adaptar. Esse avião do circo nunca passou aqui em Santa Cruz, só passa no dia que eu estou fazendo esse vídeo, né? Só passa na praia isso, em Campo Grande, aqui também. Então, gente, a pessoa vai para outro lugar, ó, aqui o clima tá melhor, mas aqui eu não tenho as ferramentas. Eu tenho que buscar essas ferramentas. Então, esse é o cara que sabe do seu potencial e ele sabe que ele tem que desenvolver. Procurar um trabalho onde ele tem a condição de ter um período para poder fazer as suas coisas. Só que o brasileiro é um povo que vive no endividamento. Você chega lá na Casa Bahia, nossa, que guarda-roupa lindo! O guarda-roupa já vem com cupim, essa porcaria já vem com cupim. O cupim não precisa, eu acho que o cupim nem tem esforço para morder a madeira, acho que ele só abre a boca e cai aquelas bolinhas. Porque o guarda-roupa é um lixo. Simplesmente eles pegam restos de madeira, de pó de serra, imprensam aquilo, fazem uma tauba e ali faz o seu guarda-roupa lindo. Você olha assim, o cupim já vem de graça. Ele não cobra não, o cupim não cobra, ele não cobra não, tá? Ele é de graça. E aí você compra e acaba o guarda-roupa e você tem 2 anos ainda de prestação. É assim que funciona, porque o brasileiro é tapeado constantemente. Aí você vai ver o preço daquilo, enorme. Pelo menos essas empresas geram emprego, né? Pelo menos. Alguém precisa comer, né? Os filhos precisam ser criados. Mas a gente constantemente é trouxa. Você vai no shopping, aí tem lá aquelas balinhas finas no meio do shopping, aquilo lindo, bem bonitinho. A criança bate o olho, pai, eu quero. Rapaz, tu paga 50 prata num negócio que você podia ter comprado 10 quilos daquilo na loja americana. E infelizmente, eu faço vídeo gesticulando, não tem ninguém aqui, só eu. É doideira.
Infelizmente, é assim, é dessa forma. O que nós temos que fazer? Outro dia o cara estava questionando, pô, mas não tem trabalho, tem trabalho de sobra. Tem trabalho de sobra no Brasil. Pega um carro aqui comigo e vamos andar nos postos de trabalho aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu vou te mostrar que tem trabalho. O que não tem é falta de vergonha na cara dos empresários. Tem um monte de gente trabalhando em desvio de função. Os sindicatos não fazem nada, o Ministério do Trabalho não faz nada. O cara que está sobrecarregado não ganha nada. Tem um monte. Teve uma época aí que mandaram os trocadores tudo embora, transformaram o motorista em trocador. O motorista tem que dar troco, dirigir. Imagina, toma aqui 10 da passagem. Quando ele vê, tá igual o Cris, quando deu a ré com o carro lá no seriado Todo Mundo Odeia o Cris. O cara tá debaixo do ônibus. Por quê? Porque o motorista tem que estar ali. Aí o motorista vê um milhante fazendo um sinal, ele sabe que vai ser assaltado, ele tem que parar no ponto, porque alguém tem que descer, o marginal vem e rouba ele. Ele tá com dinheiro aqui. Aí o cara tá dirigindo aqui, deram 50 conto pra ele. Ele tá aqui, ó, dirigindo, mas a mente dele tá, caraca, como é que eu vou dar 50 conto? Esse cara tem que soltar no próximo ponto. Como é que eu vou dar troco pra ele de 50 reais? Isso em frescão, ônibus... No frescão é até mais fácil, mas ônibus comum, de roleta, desse de roleta antigo. Então, gente, um monte de trocadores ficaram desempregados. Agora tem um monte de gente vindo dos Estados Unidos porque foram expulsos de lá. O Brasil é fronteiras abertas, temos um monte de estrangeiros vindo para cá, que não é que a gente aceita de coração, porque essas pessoas não têm lugar onde morar, né? Então, eu só estou falando dessa questão do impacto que está tendo esse país, né? Impacto. Só que o nosso país, o problema não é falta de recursos, é falta de vergonha na cara. A política do nosso país, eles são responsáveis. Você não tem limitações. O cara tem um cartão corporativo ilimitado. O outro pode conseguir emenda parlamentar, sabe-se Deus lá para onde está indo aquilo. Não precisa ele nem botar o nome dele lá. Ou seja, você não tem o nome do criminoso, você não sabe de onde o dinheiro está indo, e quem fiscaliza também por estar ganhando por debaixo dos panos para fazer vista grossa. É isso que é o nosso país aqui. O nosso problema é estrutura política, falta de ética. Graças a Deus que ainda existe um equilíbrio, porque se não tivesse esse equilíbrio, a gente se tornaria uma máfia. Os mafiosos tomariam a política, como já tentaram e como já tem alguns, né? Sorte que não é de uma proporção tão grande da gente não virar um país aí, uma Colômbia, um país aí que está totalmente dominado, né? A ponto de que a justiça já não funcione. Mas muitas questões você vê que não tem justiça. A gente no Brasil ainda tem justiça, né? Agora, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplinho para vocês. Uma empresa precisa de 2 funcionários para trabalhar na empresa. Só que ela pega um funcionário e faz esse funcionário fazer o trabalho de 2 e ela só paga o valor de 1, tá? Aí quando esse funcionário sai, você vai colocar outro funcionário naquele lugar que vai fazer a mesma coisa, vai aceitar as mesmas coisas. Porque tem gente que fala assim, aceitou porque quer. Não é assim, irmão. Para isso que existe lei trabalhista, para proteger o cara. Não é aceitou porque quer, aceitou pela necessidade e porque o sindicato não faz nada e o Ministério do Trabalho não faz nada. Aí aquele carinha botou na justiça. Ele tem que provar que trabalhou em desvio de função e ele só recebe os últimos 5 anos. Ou seja, se ele tiver 20 anos de empresa, ele só recebe 5 anos. Por isso que o crime compensa. Porque não existe uma multa tão forte que desestimule esse tipo de coisa. Porque se ele tivesse aquele funcionário trabalhando lá de carteira assinada, pagando férias, 13º, um monte de direitos para aquele trabalhador que deveria estar lá, se ele botar na ponta do lápis 5 anos... 5 anos não, 20 anos, né? Que foi 20 anos que o outro trabalhou. Pagar 5 com qualquer multa é muito fácil. É tipo você deixar de pagar 1 milhão e pagar, vamos supor, 20 mil no máximo. Então o crime está compensando. O que deveria ser feito? O cara trabalhou 20 anos, você vai pagar o direito dobrado desse trabalhador. Se ele vai receber 20 anos de indenização aqui, você vai dobrar essa indenização, porque ele trabalhou esses 20 anos, mesmo que ele tivesse trabalhado só 15.
isso daí vai ser como castigo para você, porque você, empresa, quis fazer dessa forma. Vai pagar 40 anos dessa indenização. Ah, meu irmão. Aí sim o trabalho vai funcionar. E se o trabalhador se esforçou, se lascou na vida, ele vai ficar até feliz. Ó, pelo menos eu consegui receber. O problema é que o cara não recebe 5 anos, que não é um valor bom, e todo aquele tempo que ele ficou ali se desgastando foi bom. Outra coisa, você contrata uma pessoa para trabalhar no shopping, se ela quiser ganhar a mais do que um salário, tem que bater uma meta de 100 mil. O patrão joga a meta lá em cima, qual o propósito? De você não alcançar os 100 mil. Eles têm uma estimativa, eles sabem que é um valor surreal para você ultrapassar. Alguns conseguem. Se conseguir, parabéns, o patrão se deu bem nas tuas costas. Se você não conseguir, se você conseguir 99 mil e não conseguir 100 mil, o patrão não te dá nada, ele só vai te dar o teu salário. Ué, mas o tempo que você ficou trabalhando na empresa ali foi de graça? Porque ali o teu salário só está vindo no teu período de trabalho. Se você ultrapassa o teu período de trabalho, o que acontece? Hora extra, que você não recebe. Porque você está de olho lá no potinho de ouro e não vai receber nada, só uma cestinha vazia. Se você não bater a meta, você não recebe, meu filho. Mas isso está errado, porque se você atingiu 99, se você atingiu 70 mil, 60 mil, você tinha que ganhar aquela porcentagem prometida em cima desse valor que você fez. Isso estimularia você até a trabalhar mais. Mas não, eles só te dão se você cumprir essa meta. E a meta é tipo assim, não tem... Como é que você diz? Um limite. Isso é um problema sério, isso é uma coisa grave. O Ministério do Trabalho não está nem aí. Os sindicatos nem sabem se existe sindicato para trabalhador de shopping. É um monte de gente enriquecendo nas costas. Por isso que esses caras querem tirar direitos trabalhistas. Quando eles olham, eles pensam que o problema é o direito trabalhista. Não, a gente paga muitos impostos. Cara, vai olhar a casa desse cara, a renda desse cara. Ele não... cheguei aqui pelos meus próprios méritos. Não, você chegou aqui porque você explora o trabalhador e você não dá nada. O cara estava falando, foi contratado como PJ, combinou o salário de 8 mil reais e ganhou 800 reais. Opa, vem cá, não tá faltando 7 mil e pouco, não? O cara falou esses dias na internet. Cara, um patrão que dá 8 mil reais de salário, estourou a boa lá, quase 100 mil reais. Cara, será que ele não tá desperdiçando, não? Se aquele cara, ele tá satisfeito por ganhar 8 mil enquanto você ganha 100, tá todo mundo feliz. Não, o patrão quer rir uma vez só e sozinho. Ele é burro, porque ele poderia rir a vida toda. Se eu tenho um funcionário que se desdobra, que perde noite de sono, que ele tá fazendo por ele tá fazendo por mim, porque se eu pago ele tá fazendo por ele que tá se dispondo. O funcionário fala assim, meu irmão, não tem problema, eu visto a camisa, rasgo a camisa, mas se você me pagar o que é meu, eu vou fazer o meu melhor. E perda de noite de sono, perda de noite de sono, até falei errado. Você pega ali aquele dinheiro, aí você fala assim, caraca, valeu a pena. Pô, agora quando você vem com 800 reais, dá vontade de você virar o Coringa. Sair arrebentando tudo aí pelo mundo. É essa a vontade que dá. É isso que uma hora vocês vão arrumar. Porque a hora que pegar um doido vai ser ruim para a vida de vocês, hein? Fiquem fazendo a maldade com os outros, que a paciência tem limite, gente. Você vai perder tudo que você tem aí, coisas preciosas da sua vida, por conta de dinheiro. Não sejam tão mesquinhos, mão de vaca, suvina. E a gente tem que ficar explicando para essa gente o que é ser bondoso, o que é ser coerente, o que é ser respeitado. Pô, patrão, que bom, cara, quando chega na empresa, o sorriso daquele funcionário não é falso, sabe? Porque tem patrão que só vive de promessa, promete, o funcionário fica assim, pô, não dá nenhuma luz para aquela promessa. Poxa, promessa não existe, meu filho, o cara tem família, o que importa, eu tô cagando para você, que você é meu patrão, eu quero saber da minha família. Agora, se você é gente boa, meu irmão, vai ter todo o meu respeito. Isso é muito bonito. Tem funcionário que entra na bala por um patrão, por um chefe, mano. Entra na frente da bala. Vocês não sabem o que é isso. É consideração, entendeu? Isso tem muito.
Mas quando não se tem consideração, ele quer mais que a bala venha assim. Não venha só uma, não. Se bobear, ele até ajuda a bala a chegar em você. Então, gente, é complicado vocês não entenderem isso. Como é bom ser respeitado, você chegar num lugar. Chega num restaurante, onde você é um cara que sempre dá gorjeta, você vê. As pessoas brigam pra te atender. Os outros, porque você entendeu por quê. Porque você é generoso. O ruim de ser um pobre generoso é que às vezes você quer ir naquele restaurante, mas você sabe que você tem a obrigação de dar a mesma gorjeta que você deu sempre. E às vezes você não tem. Aí você passa em frente, todo mundo fala contigo, mas hoje não, eu tô com fome, hoje eu não vou poder não. Mas quando você tem grana, parece que quanto mais tem, menos as pessoas são generosas. Ser generoso, você chegar num lugar, caraca, mano, até o dono do estabelecimento vem falar contigo. É o respeito. Porque você está respeitando o trabalho do outro. O iFood vem entregar tua comida. Aí um motoboy fala, pô, esse cara é bom, hein? Vai lá que vai ganhar aquela caixinha. Por quê? Porque a pessoa já te conhece. Entendeu? Isso é maneiro. Isso é bacana. Chega lá, meu irmão, isso aqui é pelo teu trabalho, cara. Isso daí dá. Vocês não sabem. Muita gente não sabe. Eu sei porque eu já fiz isso, eu fui entregador. Como é bom, cara, você receber aquele dinheirinho. Às vezes o cara tá sem comer, às vezes tá sem dinheiro, tá guardando aquele dinheiro para comprar a fralda do filho. E ele recebe aquele dinheirinho, ele vai lá comer um pastel com caldo de cana, com. Mesmo que venha com varejeira dentro, a gente não tá vendo, né? Vai com tudo, vai com tudo, Satanás. Vai com tudo pra dentro do estômago, tu não tá vendo. Porque acontece, tá, gente? Você come um pastel de carne seca ou carne moída ou varejeira com carne moída, porque tem uns aí que é a nojeira que só Deus sabe como é feito, né? Mas a gente come tudo que vem pela rua, a gente parece cupim, entendeu? A carne vem miando na tua mão e você pensa que é alcatra. Então, gente, infelizmente, é a situação do nosso país. E a gente tem que ficar conversando, debatendo, mostrando, se posicionando. Todo mundo fazendo isso acaba ajudando, né, na educação desse povo.